Olá pessoal, fazia tempo que eu não fazia vídeos aqui pelo canal, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque me pediram para demonstrar essa nova funcionalidade de anúncios em pop-ups na ferramenta de Service Desk, e eu resolvi contar um pouquinho para vocês como é que essa funcionalidade foi desenvolvida. Bom, essa funcionalidade não existia na ferramenta, e era uma coisa que alguns usuários já pediam há bastante tempo, né, de uma forma eficaz de conseguir uh, notificar os usuários, né, sobre novas funcionalidades, sobre novos recursos, e além de notificar, né, criar uma forma de fazer com que os usuários estivessem cientes sobre algum informativo importante e que esse consentimento do usuário ficasse registrado dentro da ferramenta, né, até para não repetir esses mesmos anúncios, né, que já foram exibidos para aquele usuário. Né. Então, o que eu pensei em fazer então? Então eu pensei em utilizar aqui essa barra que tem aqui no canto inferior, né, da ferramenta, né, que é uma barra que, para quem conhece um pouco da estrutura da ferramenta, né, essa barra se chama barra de copyright, né, que é a barra onde o fornecedor ali anuncia o nome, né, da empresa que forneceu o produto e tal. E eu resolvi então pegar essa barra e fazer com que essa barra exibisse informações, né? Mas além disso, né, eu queria fazer com que o usuário, ao entrar na ferramenta, né, esses avisos que estavam sinalizados, né, como avisos que fossem importantes e que eu precisasse de um consentimento do usuário, que esses avisos fossem exibidos ao usuário. Né? Eu vou simular para vocês então aqui o resultado final. Né? Então, quando o usuário se loga na ferramenta, são exibidos diversos alertas, né, onde o usuário pode interagir com esses alertas. Né? Se ele ignorar, esse alerta vai continuar sendo exibido para o usuário, e se ele interagir com esse anúncio, né, esse anúncio vai acabar não sendo mais exibido e vai ficar registrado lá que aquele usuário interagiu com aquele anúncio. Né? Mas então podem existir vários anúncios que o usuário pode cadastrar. Esses anúncios são todos cadastrados. Eu não quis criar um outro objeto na ferramenta, né, para armazenar esses anúncios. Né? Eu queria aproveitar, aprimorar a funcionalidade de anúncios que a ferramenta tem, né, já nativamente, né, e fazer com que esses anúncios tivessem mais interação. Né. Então aqui eu tenho a possibilidade de ignorar, visualizar cada um desses anúncios. Né. Se eu der um clique nesse xizinho aqui, ele aborta com todos os anúncios. O usuário pode consultar novamente esses anúncios que ele ignorou, e se ele ficar ciente desse anúncio, por exemplo, esse anúncio vai deixar de ser exibido. Essas informações aqui são atualizadas em tempo real, tá, pessoal? Então, se alguém publica um novo anúncio, né, que é para exibir nessa barrinha, né, essa barrinha se atualiza a cada 2 minutos, né, que é o mesmo tempo que existe definido para o gerenciador de filas. Né? Então, toda vez que o gerenciador de filas entra, né, em que ele se atualiza, né, eu atualizo também o conteúdo desses pop-ups. Né? O usuário também pode forçar essa atualização aqui nesse cantinho aqui, tá? Ele tem como forçar a atualização. E o interessante desses anúncios, né, é que mesmo que o usuário, se o usuário abre um desses anúncios, não adianta ele tentar navegar na ferramenta, né? Que ele não vai conseguir navegar na ferramenta enquanto ele não consentir ou fechar essas janelas de pop-up. Né? Os anúncios, então, eles são cadastrados utilizando a funcionalidade de anúncios. Né? Eu posso aqui configurar esses anúncios. Vocês podem notar, inclusive, que a funcionalidade de anúncios eu já aprimorei ela para ela ter novos recursos. Né? Eu aprimorei com novos tipos de anúncio, né? Sendo que alguns tipos de anúncio estão vinculados a tickets, né, diversos, né? Nesse caso aqui para incidente, problema, solicitação, mudanças. Né? Os anúncios podem ser exibidos de uma forma programada. Né? Eles podem ser inativados automaticamente também. Né? Eles podem ficar
visíveis apenas para um grupo específico, né? Num futuro próximo, eu pretendo também deixar também a possibilidade do usuário configurar esses anúncios para serem exibidos só para determinados setores, né? Ou até mesmo para mais de um grupo ao mesmo tempo, tá? Isso eu ainda não fiz. E além disso, né, a funcionalidade principal, o usuário tem a possibilidade de exibir ou não esses pop-ups, né? E que tipo de interação que o usuário vai permitir para aquele pop-up, né? Toda essa estrutura, né, depois que o usuário cadastra esse novo pop-up, eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Ó, teste de anúncio, por exemplo, né? Vou deixar ele vinculado a algum tipo específico, né? Vou dizer que ele vai expirar aqui em determinado dia e vou dizer que o usuário pode curtir, né, esse anúncio, né? Quando o usuário salva, pronto, salvou. Né? Como não existe nenhum público-alvo específico, daqui a no máximo 2 minutos esse pop-up vai ser exibido para todos os usuários que estiverem logados na ferramenta. Vai ser aberto esse pop-up. Eu vou forçar a atualização para não ter que esperar até lá. Ó. Então o usuário vai ser surpreendido com esse anúncio, né? E o usuário, depois que ele interagir com esse anúncio deixa de ser exibido. Todas essas informações ficam registradas, né, nas interações que o usuário fez, né, com os anúncios, né? Isso pode ser consultado pelos administradores tanto a partir dos usuários quanto a partir dos próprios anúncios, né? Então, o anúncio também tem ali a quantidade de quais foram os usuários que interagiram com aquele anúncio e que tipo de interação que esse anúncio teve, né? Essa estrutura envolveu aí a criação de novos atributos, né, no objeto cNote, né, que é o objeto de anúncios, né, e além da criação de uma estrutura LHEL, né, que faz esse relacionamento de N anúncios para N usuários. Né. Aqui embaixo eu aproveitei também para colocar o logotipo da empresa, né, que é o mesmo logotipo, é uma versão alternativa do logotipo que é exibido aqui em cima. Né? Esses pop-ups, né, eles estão completamente integrados, né, à edição de HTML, né, eles são exibidos na forma de HTML, eles têm total interação com os documentos de conhecimento e outros tipos de link, né, até mesmo para links externos, né, onde o usuário aponta, por exemplo, para um link, né, no YouTube, enfim, qualquer outro link. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa funcionalidade me deu um trabalho enorme para desenvolver ela, tá? Mas uma das funcionalidades assim que eu gostaria de ter desenvolvido já há bem mais tempo, né? Porque eu queria que a ferramenta tivesse uma possibilidade, né, de conseguir exibir funcionalidades, né, para os usuários, né, as novidades da ferramenta. Né? Imagina uma ferramenta que apoia processos operacionais, onde cada um desses processos são alterados diariamente, novas regras de negócio são implementadas e os usuários acabam, às vezes, não sendo avisados, notificados da forma mais eficiente. Além da própria questão da LGPD. Né? Onde eu precisava fazer com que o usuário registrasse o seu consentimento sobre, por exemplo, a utilização de cookies na ferramenta. Então esse aqui é um exemplo de que um pop-up, né, pode ser útil, né, para avisar os usuários de uma forma auditável, né, onde tu possa depois consultar quais foram as interações que o usuário teve, se ele concordou, se ele não concordou, enfim, né, tudo isso vai ficar registrado dentro da ferramenta. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.